nas questões que envolvem a teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance de uma maneira mais específica, porque, felizmente, toda a introdução na matéria e os pontos controvertidos sobre transporte aéreo de uma maneira geral já foram explicitados pelo Dr. Zanelato, então fico absolutamente tranquilo para poder adentrar nas questões mais específicas de uma maneira direta. Eu gosto sempre de iniciar a exposição sobre perda de uma chance, não com qualquer tipo de conceito teórico, mas exatamente com alguns casos práticos que demonstram de imediato a necessidade da teoria. Ou seja, o que eu gosto de demonstrar de início é que a teoria da perda de uma chance, ela não é simplesmente algum aporte teórico que veio sofisticar a ratio decidente de algum julgado. Na realidade, a adoção da teoria é absolutamente fundamental para incidir na procedência ou improcedência de ações de indenização. Então, portanto, ela não é simplesmente um fator de sofisticação da fundamentação, mas ela é realmente um fator decisivo no próprio resultado das demandas. E eu gosto muito de 3 casos, até porque muitos deles são paradigmáticos. No direito brasileiro, qual é o caso mais comum que nós temos de responsabilidade pela perda de uma chance? É a indenização, pode causar um certo temor a alguns, a ação de indenização movida contra o advogado. O advogado, vamos supor, numa demanda que conta com uma jurisprudência ainda vacilante, a pessoa entra com a ação, o advogado, infelizmente, cai numa vara que o juiz não comunga com a tese central da demanda, tem uma ação de improcedência e o advogado perde prazo para recorrer. Aliás, esse foi o leading case que nós tivemos no nosso direito, na época ainda no ano de 1990, na época que o ministro Rosado ainda era desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Eu costumo dizer, eu até falei com ele no passado, ele não sabia se lembrar. Eu costumo reputar esse voto dele, porque alguns meses antes, o finado, o saudoso professor Cláudio Couto Silva, havia trazido o professor François Chabas para dar uma palestra na Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre perda de uma chance. Então, ele veio da Sorbonne, deu essa palestra. Alguns meses depois, o caso foi relatado pelo ministro Rosário, nós tivemos, então, o primeiro caso de aplicação consciente, que eu chamo, da teoria. Nós podemos verificar casos de perda de uma chance sendo julgados na jurisprudência desde a década de 30, pelo menos que a minha pesquisa demonstrou. Mas a aplicação consciente da teoria nós temos com esse leading case do ministro Rosário. Então, esse é um primeiro caso. Imaginamos que nós temos um valor da demanda de R$100 mil, a pessoa, então, tem um recurso improcedente. O segundo caso, que também é paradigmático, porque um dos casos mais importantes dos países fundantes na teoria, que é a França, é o caso da corrida de cavalo. Imaginem os senhores, então, que um proprietário de um cavalo que está classificado para correr o Grande Prêmio Brasil acaba, por falha de um agente dele, tendo seu cavalo desqualificado antes da corrida. Imaginemos que o primeiro prêmio também seria de R$100 mil. Esse cavalo não chega nem a correr. E o terceiro caso paradigmático, porque é o caso que concentra o maior número de decisões jurisprudenciais nos Estados Unidos da América, são os casos de diagnósticos equivocados por parte de médicos. Então, a pessoa vai ao consultório médico, faz uma bateria de exames, o médico, numa negligência evidente, não nota indícios efetivos de câncer. Quando a pessoa vai na segunda consulta, depois de 1 ano e meio, fazer um novo check-up, essa pessoa já está desenganada, está num estágio terminal. Em todos esses casos aqui, nós temos um problema sério se nós tivermos o desconhecimento da teoria. Por quê? Porque uma ação de indenização para pedir aquele dano que salta aos olhos, que são R$100 mil do valor da demanda, que são R$100 mil do primeiro prêmio do Grande Prêmio Brasil, que o cavalo poderia ter ganho, ou que vamos imaginar que seriam R$100 mil de dano moral que se está pedindo pelos familiares da pessoa que veio a falecer, nós temos um problema, e a jurisprudência é clara, em inúmeros exemplos nisso, que essa ação de indenização seria improcedente. E por que improcedente? Porque nós não conseguimos provar aqui uma das características básicas do nexo de causalidade, que é a conditio sine qua non. Ou seja, o que os magistrados sempre diziam quando analisavam esses casos no direito brasileiro? Olha, no direito brasileiro nós precisamos da indenização de um dano certo e direto, isso aqui é um dano hipotético. Por quê? Porque caso o recurso tivesse sido conhecido, ele ainda poderia ser improvido. Logo, a pessoa continuaria sem ganhar absolutamente nada. Se o diagnóstico de câncer tivesse sido feito correto, de fato, a pessoa poderia lutar contra essa doença com armas muito mais poderosas, mas poderia vir a perder também. E também, se o cavalo corresse o Grande Prêmio Brasil, ora, ele ainda tinha mais 9 cavalos que correriam com ele,
ou maior, no mínimo, do mesmo gabarito que ele, e havia que é uma probabilidade grande dele não ganhar absolutamente nada, como ele acabou não ganhando por não ter corrido. Logo, não havia um nexo de causalidade e grande parte dessas demandas, então, conheciam realmente a sua improcedência. Pelo advento, então, da teoria da perda de uma chance, se começou a verificar a possibilidade de se situar um dano, de se verificar um dano, de se observar um prejuízo indenizável, toda vez que a vítima estivesse dentro de um processo aleatório, ao final do qual ele esperava obter determinada vantagem, e esse processo aleatório foi definitivamente interrompido por um ato imputável do agente. Então, começou a se verificar, coisa que já se fazia há mais de 100 anos em outros países, que a probabilidade de ganho poderia, sim, ser considerado como um dano indenizável e um dano, inclusive, autônomo e independente daquela vantagem esperada que se esperava obter ao final do processo aleatório, que foi interrompido definitivamente pela ação do agente. E é isso, então, ou seja, é esse aporte que traz a teoria da perda da chance. Eu gosto sempre de usar dois exemplos, quando eu faço uma exposição, e muitas vezes, e algumas pessoas podem estar tendo o primeiro contato com a teoria, que ela pode gerar uma certa perplexidade. Mas será que a gente não estaria aqui namorando de uma maneira muito próxima aquele conceito de dano hipotético e remoto e, portanto, não indenizável? Será que essa chance não é a gente abrir as porteiras do conceito de dano indenizável no direito brasileiro de uma maneira muito ampla? E eu respondo com esses dois exemplos. Assim, às vezes a gente passa, eu não costumo jogar na Mega Sena, não tenho costume, mas às vezes eu passo pelas lotéricas e vejo filas de meia hora, às vezes pessoas no sol, esperando. Eu digo, a pessoa que espera no sol, numa fila, deve estar querendo uma coisa muito boa, né? Porque senão ninguém é racional. Eu tenho horror de fila, para ficar meia hora numa fila, olha, tem que ser um espetáculo maravilhoso, tem que ser um show do Chico Buarque, isso é um negócio maravilhoso, para a pessoa ficar no sol, na fila. E paga ainda. Ele não está ali para ganhar um presente, nada disso. O que essas pessoas querem comprar, querem adquirir, ficando naquela fila ali? É única e exclusivamente uma chance. E olha que ínfima, hein? Então, mesmo as pessoas mais simples do povo têm internalizado essa concepção de que, de fato, a chance tem um valor e pode ser indenizada. E o exemplo que eu dou, o outro exemplo que eu dou é exatamente um exemplo contrário, e que aí pegam aquelas pessoas do mercado que fazem as precificações mais sofisticadas de bens e direitos. Eu me recordo que quando o governo Lula assumiu o primeiro mandato, não sei se os senhores se recordam disso, mas inclusive voltou a pauta do dia agora, aquela licitação para comprar caças para a aeronáutica. O governo Fernando Henrique tinha quase terminado a licitação, não deu, entrou o governo Lula e disse o seguinte, olha, eles fizeram um comunicado oficial, essa licitação está adiada sine die. Nós vamos fazer uma análise profunda da questão, vamos ver se a gente não consegue beneficiar a indústria nacional, Naquele dia, a Bovespa subiu, e as ações da Embraer despencaram mais de 3% na Bovespa. Todos os analistas de mercado foram unânimes o seguinte, olha, ela despencou a ação da Embraer, enquanto que a bolsa inteira subia, por um único motivo, porque a licitação foi adiada. Sim, mas era uma licitação, era um certame. Era certo que a Embraer ia ganhar isso? Não, mas havia uma probabilidade bastante interessante desse consórcio, que, se eu não me engano, a Embraer formava com uma empresa sueca, de vencer o certame licitatório. Então, desde aquelas pessoas que fazem as precificações mais sofisticadas no mercado, desde às vezes, pessoas ali analfabetas que estão naquela fila da Mega Sena, existe realmente um sentimento muito forte em todas as pessoas que a probabilidade de ganhar alguma coisa realmente é uma chance que deve ser um interesse jurídico tutelado. Bom, só que, evidentemente, para que a gente faça uma aplicação séria da teoria, nós precisamos de alguns requisitos realmente muito rígidos para que ela acabe não caindo numa banalização. E eu vou enumerar aqui rapidamente 3 requisitos. O primeiro deles é que a chance perdida seja séria e real. Então, uma das cláusulas de barreiras que nós temos à aplicação da teoria, e isso a gente vê com muita facilidade na jurisprudência norte-americana, na doutrina francesa, da Inglaterra, é que se diz o seguinte, olha, a chance não pode ser por demais aleatória. E tem um caso clássico da Corte de Cassação francesa que eu quase sempre costumo usar como exemplo. Um menino de 9 anos sofreu um acidente no interior da França e acabou ficando inválido. Recebeu uma alta indenização por dano estético, dano moral, realmente o rapaz sofreu danos de grande monta.
Só que o rapaz também pediu, com 9 anos de idade, a perda de uma chance de